Amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui dando continuação à leitura bíblica diária. Agradeço a Deus, a nossa pastora Loide, pastora presidente, e ao seu amado filho, pastor Gedeon Júnior, que nos confiou tão grande missão. Estaremos falando nesta noite no momento em que Deus envia novamente, encoraja Moisés e Arão e os envia novamente a falar a Faraó e dizer a Faraó para que deixe o povo ir, para que deixe o povo sair. E aqui nós vemos que Deus mais uma vez vai declarar que Ele mesmo estará endurecendo o coração de Faraó para que segure o povo, para não deixar o povo ir, para que a cada momento que passar, a cada dia que passar, ele se revelasse mais forte ainda a Faraó e a todo o Egito. Então nós vamos ver aqui que o Senhor encoraja Moisés a ir e estar diante de Faraó, juntamente com Arão. A partir do versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grande juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum sinal, algum milagre. Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito, e fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou a sua vara, e tornara-se em serpente, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém? Aqui, irmãos, nós vemos uma parte muito importante, né? Os
precisamos tirar algumas experiências disto que aconteceu aqui. Da mesma forma que a vara de Arão e de Moisés, então chamada vara de Deus, né, foi jogada ali e se transformou em serpente, da mesma forma os encantadores, os magos, os sábios do Egito lançaram as suas varas e da mesma forma também elas viraram serpentes. Mas a vara de Moisés, a vara de Arão, tragou todas elas. O que quer dizer com isto? Acontece também muitos milagres, através de outras coisas que não são da parte de Deus. E nós não podemos ser levados por milagre, por acontecimentos, por sinais. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, pelas ordens do Senhor, pelaquilo que é a palavra do Senhor. Nós vemos aqui que houve uma diferença. A vara de Arão, a vara de Moisés, estragou todas as outras. O que vai prevalecer, o que prevalece, é aquilo que vem da parte de Deus. Aquilo que é de Deus. Amém? Que nós não sejamos levados, por acontecimentos, a não ser que fique provado que seja a ação de Deus. Amém? Versículo 14 a seguir diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão, bebendo a água do rio. O Senhor envia Moisés, dá-lhe instrução de como deve ser feito. Moisés e Arão descem e vai a Faraó, e conforme tudo que o Senhor lhes tinha falado, acontece naquele encontro com Faraó, naquela manhã. Disse mais, versículo 19, disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de suas águas, para que se torne sangue, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó,
e diante dos olhos de seu servo, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu. E os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podia beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor feria o rio. Irmãos, aqui, é interessante saber de uma coisa. Aqui não é um riozinho. Aqui é o Nilo. Nós podemos dizer assim, aqui é a vida do Egito. Aqui é o rio Nilo. Dali daquele rio saía toda a água que o Egito precisava para seus plantios, para seu consumo, para seu gasto. Aqui não era um simples rio que fazia parte de outros rios. Não, irmãos. Inclusive, no encontro aqui de Faraó pela manhã, que estava banhando neste rio, que estava às margens desse rio, as praias desse rio se banhando, rio do Nilo, ele não estava ali passeando, ele não estava ali em um lazer. Ele estava ali pela sua crença. Ele estava recebendo o poder de divindades. Porque eles tinham a água do rio, eles tinham o rio Nilo como um rio santo, uma água santa, com poderes imensos. E olha que quando Arão toca naquelas águas, que quando Moisés toca naquelas águas, toca naquele rio, e ele se torna sangue. Foi um grande desafio. Foi um grande milagre que aconteceu, um grande sinal que aconteceu. E ali, com as águas tornadas em sangue, e os peixes mortos, com certeza, irmãos, tudo aquilo que se fazia com a água daquele rio, durante esses 7 dias, não pôde ser feito. Com certeza eles tinham meios de irrigamentos, que foram tudo paralisados. Foram tudo cancelado. Então foi um grande acontecimento. Mas estava tão obstinado, o Faraó estava tão obstinado, que ele vira as costas como se nada tivesse acontecendo. E aqui ele dá uma demonstração que ele era sem piedade até com seu próprio povo. Nem para o seu próprio povo ele estava ligando. Ele estava preocupado, ele estava incomodado. Ele vira as costas para Moisés e Arão numa situação daquela e sai e vai embora. E aquilo precisa por 7 dias. Então nós vemos, irmãos, que quando Deus quer agir, Ele age. Que quando Deus quer fazer mostrar o seu poder, Ele faz. Não importa
o tamanho, a quantidade. Não, ele age e faz aparecer. E aqui ele está agindo para mostrar ao Egito, a Faraó e ao povo do Egito, de que ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, e sou Senhor deste povo que vocês estão escravizando. E eu os tirarei daqui, com mão forte e com poder. Eu os tirarei daqui. E aqui está, irmãos, sendo realizada a primeira praga. E não foi uma coisa simples. Simplesmente a água do rio se tornou sangue e pronto. Não, irmãos. Ali era o tesouro. Era a vida do Egito. O que um coração obstinado, o que um coração endurecido, o que um coração sem o poder de Deus é capaz. Virou as costas, saiu e foi se refugiar e nem tampouco ligou para o seu povo ou pediu clemência. Nós continuaremos no capítulo 8, no próximo estudo, e nós estaremos falando sobre a praga das rãs. Então, irmãos, nós já sabemos, o coração de Faraó continuará sendo endurecido. E Deus estará trabalhando para mostrar e para chegar um momento de todos saber que Ele é Deus. E eu volto a dizer aquilo que eu disse lá no começo, deles disserem assim ao povo de Israel: saia daqui, vá embora daqui, vai para bem distante. Né? Nós queremos vocês longe de nós. Deus ama Israel e demonstra aqui o seu amor imenso por Israel e o quanto ele vela para que seja reconhecido o seu poder, poderio do seu nome e a sua grandeza. Eu agradeço, em nome de Jesus, até o próximo. Deus vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Amém?